Irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais um culto à distância, mas os nossos corações estão presentes, estão unidos com cada um de vocês. Já é o terceiro culto, eu estou contando, mas irmãos, eu não estou querendo que a contagem fique muito grande não, porque eu estou com saudade, não vejo a hora de podermos estar aqui juntos, unidos, nos abraçar e passar toda essa crise que a nossa cidade, o nosso mundo está vivendo. Eu gostaria de fazer uma leitura, que é o Salmo 132, Salmo de Davi, um salmo lindo, Salmo 132. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí em suas casas e lessem comigo, tá bem? Vamos lá? Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Este salmo, 18 versículos, tem duas promessas. A primeira é uma parte em que o rei Davi promete e quer dar a Deus um lugar de morada para a arca, em primeiro lugar, e construir uma casa para o Senhor. E a segunda parte, apesar de Deus, nós sabemos pela história, não ter permitido Davi de construir o templo, porque suas mãos tinham muito sangue, então designou que o seu filho Salomão construísse a casa do Senhor. A segunda parte é onde Deus faz os seus juramentos de que na casa de Davi nunca faltaria ninguém no trono e que ele deixaria que o seu filho construísse um templo para que Deus pudesse habitar em Sião, pudesse habitar entre nós. E hoje nós estamos aqui com essa igreja vazia, neste momento, e nós sabemos que a vontade de Deus é que em breve nós estejamos juntos, adorando a Deus, em união, podendo louvar com toda a força dos nossos pulmões, podendo nos abraçar e valorizar aquilo que nós não estamos podendo ter agora. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom quando as coisas vão bem, o Senhor é bom quando as coisas não vão tão bem, mas nós sabemos que todas as coisas estão sobre a Tua eterna bondade, sobre a Tua eterna soberania, o Seu poder é manifestado neste momento no mundo em que vivemos, ó Pai. Senhor, fala aos nossos corações e nos ensine aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos, ó Pai. Toque nos nossos corações, em cada família reunida em seus lares, ó Pai. Derrama a porção do Teu Santo Espírito sobre cada coração que está ouvindo esta mensagem que nós estamos mandando para os lares dos nossos irmãos através da internet, ó Pai. Tenha misericórdia, Pai, da situação que estamos vivendo, ó Pai. Proteja os Teus filhos, ó Pai, espalhados por toda a face da terra, os missionários, aqueles que estão nos campos, ó Pai, e que estão passando por
dificuldades. Eu oro também por aqueles que estão, ó Pai, sem condições de ter o sustento, aqueles que dependem do sustento de cada dia, aqueles trabalhadores informais que hoje estão, Senhor, padecendo talvez fome e dificuldades, ó Pai. Tenha misericórdia e faça que esta praga, ó Pai, termine logo para que as coisas possam voltar ao normal, ó Pai. Contudo, Senhor, nós dependemos de Ti, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e Te louvamos porque o Senhor continua sendo Deus e continuará sempre sendo Deus nas nossas vidas. E é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que veio até nós, morreu na cruz para nos salvar, que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, eu gostaria de, antes de irmos para o louvor, dar um aviso para os irmãos. Foi preparado um aviso, um banner que será enviado para todas as mídias, para os grupos de WhatsApp, porque nesse momento, às vezes nós podemos pensar, a igreja está fechada, então a igreja não está tendo despesas. Mas apesar de em alguns pontos nós termos alguma economia, como na luz elétrica, na água, em algumas coisas, algumas taxas públicas que nós pagamos, os salários daqueles que trabalham aqui, dos pastores, ainda estão sendo pagos, vão ser pagos se Deus quiser, mas para isso nós dependemos da fidelidade de cada um, irmãos. Estamos passando por uma situação ímpar, completamente diferente. E eu já tenho visto, com o João Marcos, que é o tesoureiro da nossa igreja, uma queda muito grande nas receitas. Isso porque, como nós não estamos vindo até a casa de Deus, de repente algum irmão possa ter dificuldade para fazer sua oferta, para trazer seus dízimos. Então, este banner que daqui a pouco vai ser colocado aqui na apresentação, mas também vai ser enviado para cada irmão, contém instruções muito específicas e muito importantes para que o irmão possa ou trazer a sua oferta, ou depositar no banco, ou fazer uma transferência. E aqueles que têm dificuldade até mesmo para ir ao banco, para fazer o depósito, não deixe de ofertar, não deixe de trazer suas ofertas, seus dízimos à casa do Senhor, porque nós temos que continuar sendo fiéis com o compromisso que nós fizemos quando nós nos tornamos membros dessa igreja, assim como todos aqueles que são membros de outras igrejas precisam também ser fiéis. Neste momento de dificuldade é que nós temos que provar o quanto nós somos fiéis a Deus e aos compromissos que nós assumimos. Amém, irmãos? Pense nisso. Tenha responsabilidade, pense com bastante amor, com bastante carinho pela igreja, pela casa do Senhor. Amém? Vamos então agora ouvir os louvores que foram preparados para essa noite. Feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas,
nos guarda de tropeçar. Para nos apresentar puros diante da tua glória. Ao Deus que nos guarda de tropeçar. Para nos apresentar puros diante da tua glória. Ao único Deus Salvador, por meio de Cristo Senhor, majestade e glória, poder e reino, antes e agora e para todos sempre. Majestade e glória, poder e reino, antes e agora e para todos sempre. E para todos sempre. E para todos sempre. Queridos irmãos, boa noite, graça e paz para todos nós. Estamos aqui iniciando mais uma mensagem na palavra do Senhor, depois de um domingo junto com a família, confinados, uma parte da família, né? E é uma alegria estar falando a vocês. Meus queridos irmãos, o texto que o Senhor colocou no nosso coração está em Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16. E a palavra de Deus diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no que está escrito: ao Deus desconhecido. Por esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Que Deus abençoe a sua palavra lida, meus irmãos. Meus queridos, nós estamos enfrentando agora uma pandemia. É o tal do coronavírus, né? O Covid-19. Nós estamos assim no meio de um verdadeiro bombardeio de fakes, verdades e mentiras, acusações para todos os lados e notícias que vêm e ficam falando de coisas terríveis, de mortes, principalmente de idosos.
e muitos têm elevado os olhos para o céu e perguntado: Senhor, o que está acontecendo? Agora, é um contexto muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele chega, e ele está em Atenas esperando seus companheiros Silas e Timóteo. Ele foi deixado lá, estava aguardando que eles viessem, e ele aproveitou o tempo para andar pela cidade e observar o que acontecia ali. E ele vê, andando, ele vê, aproximadamente haviam ali 30 mil deuses. Ele vê aquilo, ele vai daqui, vai para lá, ele olha, até que ele chega no altar ao Deus desconhecido. E inspirado por Deus, com toda certeza, ele se propõe chamando a atenção dos atenienses, que o estavam chamando de falador, né? Tagarela. Inclusive essa expressão tagarela, a sua raiz verbal indica o barulho que o pássaro faz quando bate em alguma coisa, né? E na nossa versão aqui no Brasil nós usamos fala que nem um papagaio, né? Repete que nem um papagaio. E então eles convocam, eles chamam, eles praticamente, eu acredito que até meio à força, eles levam o apóstolo Paulo para um local de reunião, onde eram debatidos os principais assuntos, e diz: bom, então você vai falar que Deus é esse, que para nós se assemelha a alguém estranho. Inclusive parece, é o que tudo indica, eles acreditavam que Paulo falava de dois deuses, porque ele falava de Jesus e da ressurreição, e a ressurreição para os gregos não existia. Né? Eles tinham a ideia do aeon, né? O espírito, o corpo é mau, o espírito é bom, o espírito não pode se aperfeiçoar num corpo corrompido. Né? Pois bem, os seus principais oponentes eram os estoicos e os epicureus. Os epicureus, é curioso, os epicureus existem nos dias de hoje, assim como os estoicos. Os epicureus eram aqueles que acreditavam que o único sentido da vida era a busca pelo prazer. A vida só se autentica na busca pelo prazer. E nós sabemos que hoje, principalmente entre os jovens e até os menos jovens, há essa corrida em busca do prazer, sejam nos esportes, sejam no dinheiro, seja nas drogas, seja no sexo, seja no que for, na bebida, esses pancadões incríveis que acontecem, na fornicação de uma forma horrorosa, e eles acham que de alguma maneira eles estão sendo felizes. E quando você vai falar de Jesus, de uma esperança, normalmente a resposta que se ouve é: diz, não, eu sou jovem ainda, quando eu for mais velho eu vou pensar nisso, né? E quando ficam mais velhos eles descobrem que não encontraram nem o prazer, nem a Cristo, daí se arrependem, né? Já os estoicos eram aqueles que diziam assim, eu até uso de uma brincadeira, né? Que são aqueles que têm a síndrome de Hardy. Eu até já falei sobre isso aqui. A síndrome de Hardy é aquela hiena famosa do Ulipe e o Leão e a hiena, onde ela dizia: ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Os estoicos é aquele que tem a seguinte ideia, eu estou fazendo tudo muito simplificado, viu? Tem a seguinte ideia: ó, eu nasci assim, não vai ter jeito de mudar mesmo, pode ser a síndrome de Gabriela também, né? Vou morrer desse jeito, não tem como melhorar, nasci pobre, eu vou morrer pobre, nasci burro, eu vou morrer burro, nasci mal, vou morrer mal, né? Eu tenho esse vício, eu prefiro manter esse vício, porque eu não vou conseguir mudar mesmo, e vai até que um dia, se Jesus não o encontra, eu transformo, ele morre mesmo desse jeito, né? Basicamente, esse seria o pensamento estoico, né? E além da própria visão que o grego tinha dos deuses, para eles os deuses estavam ali no seu lugar né, celestial, e não cuidavam, não tinham nada a ver conosco aqui, né, com as pessoas. Inclusive, quem gosta das histórias do Asterix, há uma das histórias do Asterix que o imperador fica doente, e eles tentam de tudo. E os sábios diziam: mas como? Nós já oferecemos
sacrifícios para tal Deus, para tal Deus, para tal Deus, e nada acontece, né? Então eles refletem justamente algo da cultura grega. Mas bem, então nós vamos começar, não é ainda a primeira divisão, mas é uma ênfase que eu quero dar para introduzir os assuntos que nós temos em mente. Qual é? O apóstolo Paulo, no verso 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por que eu acho isso importante? Porque nós estamos vivendo dias hoje de, como diz o falecido irmão lá do Rincão, um homem de Deus, morreu com 90 e tantos anos, ele um dia fez um sermão que dizia assim: o que tem? Ele mencionava aquelas pessoas, o irmão Ageu, ele mencionava as pessoas hoje dizendo assim, quando você trazia algum problema, ou a igreja constatava algum problema, algum pecado sério, as pessoas balançavam os ombros e diziam: o que tem? Nós estamos vivendo nesse mundo, o que tem? Aí fala-se de assuntos aí, aborto, isso é uma questão de saúde, o que tem? Homossexualismo é uma questão de opção, o que tem? É uma questão de, o jeito da pessoa viver, o que tem? Não tem nada. Eu até fiz uma postagem no Facebook essa semana chamando a atenção para isso, que os filhos, os netos, os jovens saem muitas vezes de casa, vão para a balada, vão praticar o sexo livre, vão usar drogas, passam a noite na rua, todo tipo de impiedade, depois voltam para casa doentes e os pais, ou as mães, ou até os avós os recebem dizendo: oh, meu bebê, coitadinho, tão bonzinho, o que tem? Esse é o pensamento que está aí entre nós, que está no mundo, meus caros irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele andando ali no meio daquilo tudo, aquela idolatria horrível aos deuses pagãos, ele se revoltava. Então, eu tenho dito para muitos que está faltando entre nós um espírito de revolta. Revolta contra o pecado, contra a miséria moral, contra a injustiça, contra a corrupção. Então, meus irmãos, temos que pensar nisso. Vamos nos revoltar com o que é necessário revoltar-se. Porque se isso não acontecer, nós vamos nos tornar aquelas pessoas que olham para o próprio umbigo: está tudo bem, está tudo ótimo, vou caminhar por esse mundo, não importa. E vamos estar sujeitos a todo tipo de corrupção. E o apóstolo Paulo nos dá um alerta a respeito disso, quando ele fala lá em Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, né? Mas transformar a nossa mente. Obrigado, irmão. Transformar a nossa mente. Precisamos fazer isso. Então, essa ênfase que eu quis dar é para chamar a atenção para essa necessidade, como do apóstolo Paulo, de ficar revoltado. Então, nós vamos falar hoje, o tema seria apresentando a verdadeira vida a um povo religioso, mas sem esperança. Em primeiro lugar, Paulo, como eu acabei de falar até no tema, né? Os reconhece como pessoas acentuadamente religiosas. Olha, meus irmãos, toda pessoa que crê, que acredita que tem uma ligação com o mundo espiritual, é religioso. A palavra religião vem do religare, né? E seja qual for a entidade invocada, ele é religioso. E até, para falar a verdade, o diabo é religioso. Ou alguém duvida? Porque se ele diz que crê em Deus e o teme, a palavra de Deus diz isso, ele é religioso. Então eu posso afirmar que o diabo tem até a sua própria religião, ele mesmo, né? Então, as pessoas que dizem: eu creio em Deus, tudo bem, né? E agora, a lição que nós tiramos daqui é que Paulo usa argumentos respeitosos, aproveitando-se
daquele altar ao Deus desconhecido. Ou seja, ao invés de ofender, de criticar aquele monte de deuses, ele chama a atenção do povo, se aproveitando daquela deixa, daquele gancho sobre aquele Deus que eles não conheciam. Né? Só falando rapidamente, há uma diferença entre a catequização jesuítica e a evangelização dos missionários cristãos reformados e evangélicos. Justamente reside nessa questão. Os jesuítas, eles diziam para os índios, para os africanos, o que vocês creem não serve para nada, pode jogar no lixo, vocês têm que receber esse Deus aqui. Criou-se o sincretismo religioso. Aí essas figuras, como Exu, Oxalá, todo tem o seu sincretismo no cristianismo, que eles inventaram. Já os jesuítas, ou melhor, os evangelistas cristãos, missionários, eles partiram de um outro princípio. Eles chegavam, por exemplo, para os índios e diziam, olha, eu vejo que vocês adoram Tupã, e fazem bem, eu vou contar para vocês, vou explicar melhor para vocês quem é Tupã. E apresentavam o nosso Deus, o único Deus. E quem fala muito sobre isso é Don Richardson, no livro Fator Melquisedeque, que eu recomendo. Então vamos em frente. Então ele reconhece aquelas pessoas como religiosas. Inclusive, se você for fazer um treinamento para evangelização de judeus, uma das primeiras coisas que você vai aprender é que você não pode dizer que o que eles creram até agora não serviu para nada, mas sim demonstrar que Cristo é a continuidade do que eles aprenderam. Né? Isso nos conduz ao seguinte argumento. Paulo se propõe a falar sobre aquele Deus desconhecido. Agora, uma surpresa para muitos devem conhecer, outros talvez não conheçam. Quem leu o Fator Melquisedeque conhece isso. Da onde surgiu a figura do Deus desconhecido? Mais de 1000 anos antes de Paulo. Naquela região, estava havendo uma pandemia. Olha que curioso. Ou uma epidemia, eu acredito. Morrendo muita gente, muitos animais. E ele já tinha oferecido sacrifício para todos os deuses possíveis. E continuou. Aí um cidadão, um conselheiro chamado Nísia, disse, olha, eu sei de uma pessoa que ele tem falado e ele cultua um Deus que nós não conhecemos. E ele fala muito. Eu vou chamá-lo. Não, para quê? Nós já oferecemos, temos os nossos deuses. Até que ele conseguiu convencer e trouxeram um cidadão, uma pessoa chamada Epimênides. E o Epimênides chegou lá, olhou, e disse, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um quadrante com 4 altares ao Deus que vocês não conhecem. Depois vocês vão separar ovelhas brancas de ovelhas negras, vão separar um grupo e vão deixá-las sem comer. No dia seguinte vocês vão trazer, havia um pasto bonito onde fizeram os altares. Vocês vão trazer as ovelhas e vão soltá-las. As que não se abaixarem, baixarem a cabeça para comer, mas se deitarem no chão, como a ovelha deita, né? Essas nós escolheremos. E eles falaram, pronto, ficou maluco. Ovelhas a noite inteira sem comer, o dia inteiro sem comer, estão famintas, uma grama verde, vão comer. E para surpresa deles, quando soltaram as ovelhas, um grupo de ovelhas negras e um grupo de ovelhas brancas, simplesmente, enquanto todas comiam, elas se assentaram no chão. Essas ovelhas foram trazidas e sacrificadas sobre esses altares. E a partir dali, passou alguns dias, a epidemia desapareceu, todos foram curados. Aí eles passaram a cultuar o Deus desconhecido, mas com o tempo aquilo foi relaxando, o mato cresceu, cobriu os altares, até que alguém chamou a atenção e disse, olha, acho que nós estamos negligenciando. Vamos erguer um altar junto aos outros, ao Deus desconhecido. Então foi esse que o apóstolo Paulo
tomou conhecimento. Então, por que isso é importante nós sabermos, né? Porque Paulo, percebendo esta lacuna, se dispôs a ensinar quem era esse Deus que eles não conheciam. Meus caros irmãos, é uma lição tão preciosa, tão importante. A palavra de Deus diz que nós devemos estar prontos para explicar a razão da nossa fé. E principalmente sabendo que placa de igreja não salva ninguém. Então eu tenho perguntado para algumas pessoas e vou perguntar agora aos irmãos que me ouvem e me assistem. Você está pronto para explicar para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta, para o menino do vizinho ou para o próprio vizinho, a vizinha, qual a razão da sua fé? Falar de um Deus que ela desconhece, que ela acha que é aquele Deus que alguém disse que o homem lá de cima, ou Deus que por amor aceita qualquer coisa, um Deus que isso, que aquilo, que aquele outro. Você está pronto para falar do verdadeiro Deus, o Deus da palavra? É uma pergunta séria que eu faço para você que me ouve, porque se você não estiver pronto, você está errado. Se você é daquela pessoa que joga nas costas da igreja a responsabilidade de ensinar aos seus filhos, seus netos, seus queridos, a respeito de Deus, você está falhando. E eu desconfio que nem você, ao menos, conhece esse Deus. É curioso pensar nisso, não é? Então, meus queridos, o nosso terceiro argumento, ele é bem extenso, mas eu não vou abordá-lo em toda a sua extensão, né? Eu vou dar uma resumida, vou fazer assim, né, alguns pontos que os irmãos vão compreender muito bem. A primeira questão é que o primeiro ponto é que no verso 24, Paulo ensina que nosso Deus é o Criador de todas as coisas. É o Senhor dos céus, é o Senhor da terra, Ele não habita em nenhum santuário. Deixar bem claro que Deus está presente, mas Ele não habita aqui. Eu sempre me lembro quando o Dr. Wilbur Pickering deu uma aula para nós, ele falou sobre quando foi traduzido a primeira versão para a versão Techua, acho que é Techua, se não me engano, entre os astecas. E as pessoas, quando saíam do local de reunião, era uma igreja grande, católica, eles olhavam para trás, acenavam e diziam assim: adiós, Deus, adeus, Deus, né? Adiós, como se Deus ficasse ali. E muitos de nós têm essa ideia. Eu estou precisando tanto falar com Deus, acho que eu vou na igreja hoje. Não, ele pode falar com ele, que ele ouve aqui mesmo. Se quiser ouvi-lo mais, vá na igreja. Mas se quiser falar com ele, ore. Você não ora, não? Então ele diz, olha, Deus não habita em santuários humanos. Deus não precisa. O Santo dos Santos, até eu falei alguma coisa quando expus sobre o Éden, né? O Santo dos Santos é habitação por Deus, é celestial, né? É o lugar por excelência. O segundo item desse breve resumo é que Deus, o nosso Deus, Ele não precisa de nada. Não há o que nós possamos fazer para Deus. Ninguém pode servir a Deus com suas mãos, pois Ele não precisa de nada. Pois tudo o que somos, a vida, o respirar, tudo vem dele. Inclusive quando nós dizemos, vamos fazer algum trabalho, nós dizemos, vamos servir a Deus. Não, vamos entender essa expressão servir a Deus. Nós vamos, na verdade, cumprir o mandamento do Senhor, atender às necessidades do órfão, da viúva, do mais necessitado. Vamos glorificar, vamos louvar, mas Ele não precisa de nós. Ele nos ama, mas não precisa de nós. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro para ele. Eles faziam sacrifícios, eu creio que até não só de animais, como os próprios judeus o faziam, mas também, eu creio que até de humanos, né? E acreditando que estavam servindo a Deus. Em terceiro lugar, meus queridos, desse resumo, Ele é o Criador de toda raça. Daí, inclusive, o ridículo da expressão racismo. Você é racista. Não, eu não posso ser racista, porque só tem uma raça no mundo, é a raça humana.
Eu posso, quando muito, ter preconceito de etnia, de cor, mas de raça não, né? Então, meus caros, só existe uma raça humana, que foi criada por Deus. Então, segundo o seu santo conselho, se você é daquele que discute ainda o blá 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 de ressurreição, desculpe, você é religioso, porque a evolução é uma religião. A partir do momento que você crê em algo que você não pode ver, ou até provar, você é religioso também, porque nós somos acusados de crer em algo que nós podemos ver, não podemos ver. Então, meus queridos irmãos, fomos formados conforme a palavra de Deus, conforme o santo conselho de Deus, a sua imagem e semelhança. O próprio caráter do Senhor nos é colocado em nós. O quarto item do resumo seria que, respondendo aos filósofos, Paulo, ao falar do Deus, o desconhecido dos atenienses, é o Deus que salva. É o Deus que salva. Nós temos que ter essa coragem até de dizer para a pessoa: olha, você é muito religioso. Eu estava ouvindo a exposição do meu amigo, e fui companheiro de seminário, inclusive, o reverendo Nicodemos, falando sobre espiritismo. Ele fala muito respeitosamente, por sinal. Existem até boas coisas, mas eles não estão crendo no Senhor que salva. Eles estão crendo no Senhor que permite várias reencarnações, que o próprio Cristo é um homem perfeito. Quer dizer, é um absurdo. Nós temos que apresentar o Cristo, o Deus encarnado que salva, o único que salva, e que não precisa de intercessores, não precisa de mais ninguém. Ele nos conhece, nos ama, morreu por nós. Ele salva. Finalmente, o nosso quarto argumento, eu pergunto, você sabe dizer, se alguém perguntar assim: escuta, meu amigo, por que você diz que foi salvo por Jesus? Ele morreu na cruz, o que a morte dele tem a ver com você? Aí é que eu acho curioso, né? Aqueles que estão tentando salvar-se a si mesmo, né? Eu me lembro de uma ilustração muito antiga e muito linda de um pescador de pérolas que vinha sendo evangelizado por um missionário lá no Haiti, sei lá, Haiti não, Havaí. E eles ficaram muito amigos, muito amigos. E ele dizia assim: eu tenho que me salvar. Havia lá uma região que era feita uma caminhada de joelhos, e eles achavam que para conseguir a salvação tinha que conseguir isso. E um dia ele chegou para esse missionário amigo dele e trouxe uma pérola maravilhosa e disse: esse é o bem mais precioso que eu tenho, e você é meu querido amigo, e hoje eu vou iniciar a minha caminhada para a minha salvação, e eu não sei se eu vou voltar. Pode ser que eu morra no caminho. Então eu quero lhe dar essa pérola. É o bem mais precioso que eu tenho, porque meu filho, ao buscá-la no fundo do mar, sofreu aquele problema que dá em mergulhadores, né, descompressão, e ele morreu. Então esse é meu bem mais precioso, e eu quero lhe dar. E o missionário falou: não, eu vou vender tudo o que eu tenho e vou pagar. Ele disse: não, de jeito nenhum. Não há dinheiro no mundo que pague essa pérola. Você vai me ofender se você quiser pagar. Daí o missionário disse: pois é. Você quer pagar, obter aquilo que Jesus obteve para você, morrendo no seu lugar. O Filho de Deus, assim como seu filho, né? Fazendo uma analogia, o Filho de Deus precisou morrer na cruz para que você se salvasse. Então, meus irmãos, é isso que o apóstolo Paulo quis apresentar para eles. Então a maioria não está entendendo isso. A maioria não está entendendo que na cruz nós fomos incluídos na morte de Cristo. Na cruz nós fomos representados diante do tribunal do Senhor. Na cruz nós recebemos uma nova vida. Nós
podemos agora, vendo o nosso velho homem morto e sepultado com Cristo, enxergar o novo homem ressurreto em Cristo Jesus. As pessoas não conseguem entender isso, que em Cristo está a vida eterna, que em Cristo está a solução para os nossos pecados, que em Cristo nós somos apresentados a Ele próprio, como diz lá em Efésios, de forma santa e imaculada. Cristo é o único que pode nos conduzir a um novo caminho, a uma nova vida, a uma nova disposição mental, a novos pensamentos. Cristo é a única solução. E é interessante que o apóstolo Paulo diz, olha, Deus não está nem levando em conta o tempo da ignorância, viu? Quando vocês estavam aí como que feito loucos, né? Usando essa expressão, oferecendo 30 mil sacrifícios para 30 mil deles. Deus está presente de uma tal forma que é quase como que vocês pudessem achá-lo apalpando, né? Ou como que apalpando, mas ele está presente, que esse Deus não leva o tempo de ignorância em conta. Ele não leva. Se ele fosse levar em conta, estávamos todos mortos. Mas ele quer, em Cristo Jesus, e pela ação do Espírito Santo, que você se arrependa. Essa é a nossa palavra nessa noite, meus queridos irmãos. Em tempos de pandemia, alguém disse que não vai resolver muito fazer jejum. É uma questão de opinião. Mas ele disse uma coisa que eu concordo. Ele disse, o mais importante é que o jejum, no momento, seria o arrependimento. É o que diz lá em 2 Crônicas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, será que não é essa a lição que nós estamos ouvindo, não estamos entendendo? Então, em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, Deus encarnou e Deus permitiu morrer na cruz, mas ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus, está à direita do Pai, e tem nas mãos agora todo o poder, toda a honra, toda a glória dele. Que Deus nos abençoe nesta noite, meus queridos irmãos, e nos dê a sua paz. Meus queridos, para encerrar esse momento, hoje, se estivéssemos reunidos como igreja, teríamos a ceia do Senhor. Nós, obedecendo orientações do próprio conselho e do próprio presbitério, entendemos que vamos aguardar o momento de nos reunirmos novamente. Mas há algo que eu gostaria de falar para os irmãos nesta noite, depois dessa palavra. A ceia do Senhor é um memorial. Quando nós tomamos do pão e bebemos do cálice, nós estamos confessando, estamos lembrando, declarando publicamente que o corpo de Cristo foi pregado na cruz, foi machucado por nós, e que o sangue de Jesus foi derramado para que tivéssemos vida. É um selo de Deus. Nós não podemos agora tomar dos elementos, mas espiritualmente agora é o momento de você colocar-se na presença do Senhor, agradecendo ao Senhor pela salvação, dizendo, Senhor, nesse momento eu não estou com os elementos em mãos, mas eu estou confessando os meus pecados. Eu estou pedindo perdão por aquilo por onde eu errei, aonde eu errei, com quem eu errei. Eu quero ser também um perdoador. E eu reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz, e que o seu corpo e seu sangue foi derramado por mim. Então vamos orar. Senhor querido, nesse momento, nós te agradecemos pela tua palavra, pedindo que o teu Espírito Santo a complete no coração de cada um. Rogamos, Senhor querido, em nome de Jesus, que a tua paz esteja sobre todos os lares que nos amam, que nos conhecem, que estão conosco, ou mesmo aqueles que ainda são apenas nossos amigos, que eles tenham a oportunidade de ouvir a tua palavra e dizer, Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador. Eu sei que o Senhor está me chamando. Então, meus queridos irmãos, nessa noite, rogamos em nome de Jesus que almas sejam atingidas, que vidas sejam salvas, que a paz tome conta de nossos corações. E agora, queridos irmãos, recebam a bênção. E agora,
Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos.